qual que é a primeira coisa que te chama a atenção na hora que você vê esse anúncio aqui? Pois é um anúncio bem feito, né? Vamos debruçar sobre ele e entender o que é que faz um anúncio vender, o que separa os grandes vendedores dos pequenos vendedores, quem vende de quem não vende. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Gabriel Pinho, sou criador do Método P4 e aqui no Método P4 eu ajudo empresas a estruturarem de forma profissional negócios dentro dos marketplaces. Bom, vamos lá. Você deve estar vendo na minha tela agora aqui, né? Esse aqui é um anúncio que eu separei de edredom, ok? E é um anúncio bem interessante porque ele tem um apelo bem legal sobre o que você pode trabalhar de formas criativas nesses produtos, tá? E, obviamente, eu trouxe um anúncio também de edredom que eu considero que não está bem feito aqui. Estou mostrando os dois para vocês aqui na tela, tá? Antes de nós entrarmos especificamente em cada um dos anúncios, é preciso que nós façamos aqui uma introdução. A gente tem que construir um raciocínio juntos, tá? Então veja bem, pensa aqui comigo, ó. O que todo vendedor quer, via de regra, é ter mais vendas, né? Então beleza, você quer vender mais, você abriu a sua operação aí no Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, não importa, para vender mais. Mas aí fica a grande pergunta, o que é que faz vender mais? Puxa, Gabriel, vender mais tem que ter um monte de coisa que está envolvido, né? Sim, é um monte de coisa, mas falando do anúncio especificamente, para você ter mais vendas, você tem que ter mais visitas no seu anúncio, que também são conhecidos como cliques, tá? Então tem que ter pessoas clicando mais ali no seu anúncio, tá? Então, para ter mais vendas, via de regra, você tem que ter mais visitas, mais cliques. E aí a grande pergunta é, tá, Gabriel, e para ter mais visitas? E para ter mais cliques? Ah, meu amigo, você vai ter que ter mais impressões, tá? Então, o seu anúncio ele vai ter que ser impresso mais vezes na tela do seu possível cliente, na tela do seu potencial cliente. E aí, meus senhores, acontece um fenômeno aqui que é o seguinte, quando você tem mais impressões, você começa a ter que trabalhar o que é chamado de funil de venda, tá? Porque veja bem, assim como você, tem inúmeras pessoas vendendo nos marketplaces. Por que é que uma pessoa que está pesquisando o produto que você vende, ela optaria em clicar no seu produto ao invés de clicar no produto do seu concorrente? Então essa é a primeira pergunta que você tem que responder. É a primeira atitude que você tem que ter, essa diferenciação da sua foto de capa, que é o principal ponto ali para você converter as impressões em cliques, tá? Naturalmente, a posição que o seu anúncio está, se o seu anúncio ele está bem ranqueado, ele vai ter mais cliques do que se ele estivesse mal ranqueado. No entanto, não basta estar bem ranqueado, ele tem que estar bem ranqueado e a sua foto de capa, ela tem que chamar a atenção do seu potencial comprador. É isso que vai diferenciar se você vai ter mais cliques ou mais visitas. Vamos dar um exemplo aqui no caso desse anúncio. Veja, esse anúncio é um anúncio bem trabalhado, né? Foto de capa está no tamanho adequado, ela está uma foto ambientada, uma foto em alta resolução. Obviamente, muito importante aqui, está com a tag de mais vendido, isso favorece muito para que o clique seja feito, porque a visita seja feita, tá? Diferentemente desse outro anúncio, né? Como você pode ver aí na tela. Nesse outro anúncio, a pessoa colocou o edredom dobrado ali, sem muito apelo para você clicar, diferentemente do outro anúncio que tem uma ambientação, tem um eventual lado emocional, um aconchego ali no anúncio, né? O anúncio que está só o edredom, isso não é uma realidade. E veja, tá? Não quero entrar aqui no material que é feito ou algo assim, mas a oferta é até mais barata naquele anúncio onde não está tão bem trabalhada a foto. Ela é mais barata, mas ainda assim, o mais caro vende mais. Então, veja, não é só preço, ok? Nesse anúncio do edredom aqui, que eu considero que não está bem feito, temos pouquíssimas fotos, temos 3 fotos, olha, pouquíssimas fotos. Poderemos ter clipes aqui, que é demonstrar o produto em vídeo, poderemos fazer uma série de outras ambientações, medidas e assim por diante. Coisa que, nesse anúncio que nós temos aqui, ele está mais bem feito. Na minha visão ainda, poderia melhorar aqui? Poderia ter medidas, né? Gabriel, mas a medida tem aqui na ficha técnica do anúncio. Maravilha. Só que se tiver na foto é melhor ainda. Pensa assim, ó. Olha que interessante esse racional. Ó, vem aqui comigo. Se o lead, né? Se o potencial comprador entrou no seu anúncio, é o papel do seu anúncio convencer esse lead a se tornar de fato um comprador. O simples fato de clicar não quer dizer que a pessoa vai comprar. O que vai dizer se ela vai comprar, além de várias outras coisas, é a qualidade do seu anúncio. Então é por isso, pessoal, que é extremamente importante que quando você for confeccionar um anúncio, você tenha a seguinte mentalidade. Esse anúncio, ele é um vendedor dentro da minha loja.
E aí, quanto melhor você faz esse anúncio, mais qualificado é esse vendedor. Então é no anúncio que você vai tirar todas as dúvidas do cliente, que você vai combater todas as eventuais objeções e assim por diante, tá? Então, o primeiro desafio de tudo é como ter mais impressões. Uma vez que você tem mais impressões, o segundo desafio é como que eu faço as pessoas clicarem mais nos meus anúncios. Para clicar mais nos seus anúncios, foto de capa é primordial. Uma vez que eles clicaram e estão no seu anúncio, como que vai vender mais, né? E aí vender mais, como eu citei, além de outros fatores que envolvem o lado do comprador, também existem fatores aí do seu próprio anúncio, que significa você criar um anúncio que combata as objeções e faça o seu potencial comprador de fato se tornar um cliente. Bom, se você está atento aqui, você certamente percebeu que eu falei que tem que ter mais impressões, né? Então, o início de tudo é você ter mais impressões nos seus anúncios. E uma coisa que faz com que você tenha mais impressões dentro do seu anúncio é o Ads, né? Você saber utilizar o Ads dentro da sua operação é extremamente importante para que você consiga angariar mais vendas, tá? E se você não entende o que é o Ads, eu gravei uma aula totalmente grátis onde eu explico do básico ao avançado tudo sobre Ads. Para você acessar essa aula, basta clicar no link aqui na descrição desse vídeo, ok? Bom, mas voltando aqui, é muito importante que você faça o trabalho de funil de forma completa. Então, como eu estava dizendo aqui, esse trabalho de funil, ele é extremamente importante, tá? Então, vamos lá, ó. Impressão. Aqui é a primeira etapa do funil. Para você ter mais impressões, geralmente, você vai ter que ter Ads. O Ads vai colocar mais impressões. Aqui, você vai ter que ter mais chamados de cliques, né? Cliques, visitas e assim por diante. O que vai ajudar você a ter mais cliques é a foto de capa. Foto de capa. E o que vai fazer você ter mais vendas, mais conversão, é a qualidade do anúncio. Maravilha? Porque a qualidade do anúncio é que vai dizer se ele está combatendo todas as potenciais objeções ou não. Então, esse é o checklist completo. Se por acaso o seu anúncio não está performando, se você acha que tem alguma coisa que está errada, eu recomendo que você passe a olhar seguindo essa metodologia, esse funil de venda, pois certamente você vai ter mais resultados ao avaliar dessa forma. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou sempre aqui à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.